Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A sobrecarga de trabalho tem efeitos significativos na saúde mental das mulheres, especialmente quando combinada com responsabilidades domésticas e familiares. Muitas mulheres enfrentam a pressão de equilibrar carreira, cuidados com a família e as demandas do lar, o que pode gerar níveis elevados de estresse e ansiedade. Essa carga excessiva muitas vezes resulta em esgotamento mental e físico, conhecido como burnout. Além, é claro, de aumentar o risco da depressão e transtornos de ansiedade. Mas na sociedade na qual a mulher é criada para assumir, muitas vezes sozinha, inúmeras tarefas ao longo do dia, o que podemos fazer para quebrar esse ciclo negativo de exaustão e desânimo? Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa, para tornar o nosso bate-papo ainda mais inclusivo, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho. Neste momento, estou sentada e apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, estou usando uma blusa azul e uma calça bem clara. A convidada do Toda Mulher de hoje é Sana Brandes. Ela é psicóloga, analista comportamental, especialista em saúde mental, especialista em saúde da mulher e em cuidados com relacionamentos abusivos e dependência afetiva. Seja muito bem-vinda, Sana. Prazer meu estar com você aqui. E a gente vai falar de um assunto que é urgente, necessário, é cotidiano, que é essa sobrecarga na vida de muitas mulheres. Desde que a gente nasce, a gente é criada para esse sistema do cuidado, né? Mas o mundo hoje não dá mais para a gente. É verdade. Né? Na realidade, a mulher vem com esse papel, né? Desde ao longo da nossa existência, é algo que é cultural, social, onde a mulher ela veio com múltiplas funções. Antes, né, tínhamos poucas, que era mais cuidar da casa, cuidar dos filhos, marido, era algo mais pontual. E com o passar do tempo, claro, e a gente foi conquistando, né, várias condições de trabalhos e de evoluções mesmo, enquanto pessoas, mulheres, e aí a gente começou a entrar nesta sobrecarga. E aí eu digo que hoje, nesse mundo atual, que é um mundo de sobrecargas, como eu te falei antes mesmo, e aí nesse mundo em que a gente vive, esse padrão social e cultural acabou sendo realmente um sobrepeso na vida dessas mulheres que acabam se preenchendo e se enchendo de muitas demandas, o que ocasionalmente vai afetar a saúde física e mental dessas mulheres que têm realmente essa sobrecarga ao longo da sua rotina. E é um cuidado que é invisibilizado, não é? Você falou em conquistas, ao longo das décadas as mulheres têm conquistado mais espaços, têm assumindo mais espaços fora do ambiente, que é o ambiente doméstico privado, para o qual a sociedade patriarcal preparou a mulher, não é? E só que nesse parêntese aí esqueceram de dividir as tarefas. Então ainda é um desafio. Quando a gente fala em desafio e divisão de tarefas, é muito claro hoje, né, que até a forma de como hoje essas pessoas, essas mulheres que lidam com muitas demandas de dividir uma casa, dividir a responsabilidade dos filhos, ela precisa ser compartilhada. Né? Antes, por vezes, aquele homem ele tinha mais o papel do provedor, né? do trabalhar fora. Hoje em dia, esse contexto ele mudou um pouco o cenário. Né? A gente tem muita mulher, mãe solo também, não é? E essas mães solos também, a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel hoje, sobre essa identidade que foi sendo gerada ao longo do tempo, mas eu quero te dizer que quando a gente fala em dividir tarefas, em compartilhar, elas precisam realmente serem compartilhadas. Não é só eu vou dizer que eu vou compartilhar, e entender que
cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem a sua proposta de habilidades. Eu não posso estar o tempo todo querendo fazer comparações entre eu e a pessoa que convive comigo, as pessoas que convivem de uma forma geral comigo. Então, a mulher, ela vem para estar realmente nesse caminho, para trilhar suas conquistas, deixando bem claro que as conquistas, elas não precisam ser exageros, porque tudo que é exagero se torna abusivo, se torna adoecedor. E quando essa mulher ela começa a galgar conquistas, como a gente falou, representatividade no seu meio, ela precisa também ter cuidado consigo mesmo. Né? Agora, isso é uma autodescoberta, tem a ver também com a autodescoberta. Quando é que ela começa a despertar? Tem mulher que demora a despertar para isso, entender que essa sobrecarga, essa exaustão dela também é ocasionada porque, às vezes, ela centraliza tudo. Sim. Né? Existe um despertar na mulher para mudar essa realidade? Sim, eu acho que esse despertar começa quando ela se vê e se sente adoecida. Certo? Porque quando ela está naquela rede de competição, de busca, de crescimento, de evolução, ela ainda não consegue se perceber. Ela precisa ser a super, né? E a gente sempre fala que a Super Maravilha, né? A mulher Super Maravilha é só no desenho animado. A gente consegue ter bons resultados? Sim, a gente consegue ter bons resultados, mas com muita responsabilidade. Eu não posso estar o tempo todo sendo uma super mãe, super mulher, super namorada, super profissional ali na minha área de trabalho, eu tenho que ter aquele corpo que a mídia quer, então assim, eu preciso alcançar tudo. E esse turno se torna depois um agravo adoecedor, não é verdade? Falar que essa coisa esse aspas, empoderamento, não é? Essa responsabilidade a mais que deram para a mulher, de que ela tem que ser essa mulher guerreira, não é? Isso se torna um peso. Justo. Na vida dela. Você falou em competitividade, não é aquela competitividade natural, não é de você querer realmente provar que você é capaz de fazer tudo. Então, aí entra a autocobrança, que também é muito ruim para... Né? A autocobrança, ela é um padrão de comportamento muito inadequado, né? Porque a cobrança, ela precisa existir, até para que você comece a ter resultados positivos na sua vida. Nossa, eu preciso melhorar aqui no meu trabalho, eu preciso ter ganhos aqui, eu preciso arrumar a minha casa melhor, eu preciso estar mais com os meus filhos. Ok, você pode ter uma cobrança para que você tenha, né, um norte para se organizar, mas quando essa cobrança ela começa a te exigir demais, né? Quando essa cobrança ela te coloca em situações de risco para a tua própria saúde, aí ela já começa a ser adoecedora. Né? A gente se cobra, mas se cobra tentando melhorar a cada dia, não ter que fazer o perfeito, não ter que fazer o que o outro quer. Então eu vejo que a mulher ela começou a entrar nesse ritmo social, né, de redes sociais muito grande. Eu preciso ter esse padrão aqui, eu preciso ter esse corpo belo aqui, eu preciso usar essa roupa nesse estilo, porque assim eu sou, né, uma mulher empoderada. E isso é importante a gente falar, que a gente precisa melhorar esse conceito de empoderamento, né? O empoderamento, ele não é ser também aquela mulher que vai poder fazer tudo. O empoderamento é você ter uma qualidade de vida, é você se expor da melhor forma possível. A exposição que a gente fala hoje é você ter uma boa habilidade na sua fala, é você ser uma pessoa articulada, é você ser organizada com as suas próprias demandas. Eu vejo como um empoderamento de você ter a sua própria evolução, não é um empoderamento de quebrando barreiras que nem te pertencem. Acho que reconhecer o próprio limite também, né? Justamente. Quando a gente fala de reconhecimento do próprio limite, é entender que essa sobrecarga que hoje imposta, né, até por nós mulheres mesmas e pela nossa sociedade, pelos nossos grupos, pelas nossas redes de apoio, elas precisam ter empoderação. Eu preciso entender que o meu limite é esse aqui. Então, assim, a mulher que vai para o trabalho, aí vamos sair ali, vamos assistir um cinema, depois vamos sair para lanchar, vamos fazer um grupo, vamos estudar, vamos trabalhar. Epa, calma, né? Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu também tenho que ter essa seletividade para respeitar o meu limite. Porque acaba que tudo que eu gostaria de fazer, que é importante para mim, se torna adoecedor, se torna disfuncional. Né? É como se tivesse uma agenda de compromissos e não de prazer, de lazer. Até às vezes essa agenda do compromisso para o lazer se torna algo que pesa muito. Eu queria saber, você falou muito em adoecimento, mas assim, que tipos de sintomas são comuns quando a mulher chega nesse ponto da exaustão, por exemplo? Olha, ela começa
ficar tão demandante com ela mesma e a tornar uma autoexigência muito grande sobre ela, e ela começa a entender assim, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir fazer, né? E aí vem a autoculpa, né? E a impossibilidade de não se gerenciar. E aí vem o sentimento de impotência, eu não estou conseguindo, eu não estou bem, eu não vou conseguir essa demanda. E aí começa o sentimento negativista, né, aparecendo na vida daquela mulher. Ela começa já a gerenciar um padrão de comportamento de isolamento. Ela vai dizer assim, eu não estou conseguindo, então deixa eu me afastar um pouco. E esse me afastar, né, eu vou me afastar, não é para fazer uma organizada, e sim ela está rebaixando, né, ela está se sentindo triste, ela está se sentindo impotente, e aqueles sentimentos que por hora e por vezes eram de alegria, de prazer, de fazer e de ter 1000 ocupações, ele começa a adoecer aquela pessoa. Entendeu? Uma insônia, fisicamente também. aparece uma insônia, né, uma sudorese, taquicardia, dores de cabeça, as famosas enxaquecas, né? E aí vai ao médico, não tem nada, não, tá tudo bem, né? E aí quando ela se percebe, ela fala, estou doente, né? Emocionalmente, eu preciso parar, eu preciso tirar aquele retratinho que a gente fala do self, né, do eu self, do meu self, e dizer assim, não, eu tenho que parar, eu preciso entender que a minha rotina, ela precisa ter qualidade, né, de vida. E a gente tem que ter noção de que isso não acontece só comigo, não é? Isso acontece, ultimamente isso tem sido muito comum. Né? As mulheres, homens, mulheres também, nessa sociedade que é altamente produtiva e exigente, acaba que a gente adoece mentalmente, não é? E não pode ter vergonha de ter esse momento de reconhecer. Ainda tem um tabu, ainda existe muito tabu nessa questão de você perceber que você está doente e procurar o especialista. Olha, você acha que ainda existe, apesar de se falar tanto sobre isso? Existe, mas hoje em dia nós já conseguimos quebrar bastante essa barreira. Por exemplo, no meu consultório eu atendo muito homens, né? E assim, nossa, doutora Sansa, as meninas ficam, sua agenda é cheia, mas assim, mas é porque as pessoas começaram a entender que precisam ter esse tempo da terapia. Não é porque eu estou doente, mas eu preciso ter aquela qualidade, eu preciso fazer um autoconhecimento, eu preciso entender as minhas questões para que eu possa realmente ter essa qualidade, para que eu possa ter e receber demandas desse meio externo, desse meio social, da minha rede de apoio, porque a minha rede de apoio, ela tem a sua vida e eu preciso entender que eu estou ali inserido e eu tenho que caminhar com aquelas pessoas, mas tudo bem, mas aos meus passos. Então, assim, quando eu entro nesse frenesi de sobrecarga de responsabilidade e que hoje, como você falou, é imposto muito por todo mundo e pela sociedade que a gente vive, se torna realmente um peso. E aí aquela mulher que poderia ser a empoderada, a super, né, mulher, ela vai se sentir uma mulher mais entristecida diante de tantos contextos e que não vai dar conta. E tem consequências disso para toda a família, não é? Isso. Que tipo de consequências seriam essas? Olha, doutora? a mulher quando ela começa a pegar muitas demandas, como a gente fala, e não consegue cumprir essa agenda, a agenda social, que acaba sendo um tormento depois para aquela mulher com tantas atividades, com tantos compromissos, ela vai deixando um pouco o cuidar dos filhos, ela deixa de lado um pouco daquela relação que ela tem com o seu parceiro, com quem está com ela ali, né? Ela vai se isolando daquele conjunto, daquelas amizades, e tudo isso vai fazendo com que ela vá mudando o padrão que antes era de uma pessoa, de um indivíduo que estava ali dentro da sociedade fazendo trocas. Ela vai começando realmente a ter aquele pensamento, tipo, eu não estou conseguindo fazer. É muita coisa. E tem um eu reflexo estou sobrecarregada. E tem um reflexo em casa disso. O primeiro é em casa. Entre em casa. os familiares. Se essa mulher mora com os pais, ela começa a ter o retraimento, não consegue ter um bom contato com aqueles pais, com irmãos, ela vai realmente se distanciando das pessoas. Por quê? Justamente pela autocobrança dela de não estar conseguindo ter aquela agenda maravilhosa, cheia de compromissos e ter que cumprir muitas metas e conseguir bater essas metas, né? Então, isso vai fazendo com que ela comece a ter comportamentos inadequados com as pessoas que estão mais próximas. E aí, pessoal, vocês já se reconheceram passando por isso? Em algum momento, está na hora de procurar mudar, né? Mudar essa rotina e buscar, de repente, um especialista. Mas sobre as saídas, né? Sobre o que fazer para mudar essa realidade, a gente vai falar no
após o intervalo. A gente vai para esse rápido intervalo e na volta continua a conversa com a psicóloga Sana Brandes. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a psicóloga, especialista em saúde mental e em saúde da mulher, Sana Brandes. E a gente estava falando sobre as consequências, né, dessa vida sobrecarregada, dessa tripla jornada que a sociedade muitas vezes impõe à mulher. A mulher que precisa trabalhar fora, mas chega em casa, encontra a casa aguardando-a, não é? Para que ela cumpra também as tarefas domésticas e dá ali atenção para o filho, que ainda está na idade escolar, tem que dar atenção para o adolescente, às vezes para um pai ou uma mãe que mora junto. Sim. E ela vai fazer isso porque ela se sente obrigada em fazer isso. E a consequência é esse adoecimento que uma hora vem, que ninguém aguenta, não é? Esse ritmo. Agora, o que a gente faz para mudar, doutora Sana? Primeiro é começar a ter o seu próprio nível de conscientização. É falar assim, eu estou sobrecarregado. Né? Às vezes alguém precisa daquele chamado, ei, você está dando conta mesmo? Mas a gente não vai esperar que alguém chegue até nós e fale assim, ei, você está muito sobrecarregada. Então, aquela mulher que vem com muitas demandas e com muitos papéis ao longo da sua rotina, ela vai ter, né, essa sobrecarga, essa estafa mental e física. E aí ela vai procurar realmente estratégias para lidar com toda a consequência que foi causada, porque acaba um dano com aquela mulher. Né? Ela começa a o quê? A frear. E aí não começar a pegar aquela agendinha que ela tinha de compromissos e de atividades, ela vai decair naquele padrão de cumprir tudo aquilo ali. Então, de fato, com certeza aquilo vai ser adoecedor. O que ela precisa? Ela precisa ter, primeiro, nível de consciência. Eu não posso fazer tudo isso, porque não é legal. Eu não vou ter saúde nem física e nem mental para cumprir toda essa sobrecarga que estão me dando, porque a gente precisa entender que todo mundo tem limite e que não é buscando muitos papéis e fazendo muitas atividades que eu vou ter um olhar diferente para o outro e até o meu olhar para mim mesma. Então, eu tenho que primeiro ter essa consciência. Né? Porque se a gente não olhar para reconhecer que a gente precisa parar, às vezes o outro também não vai fazer isso. O outro não vai fazer. E aí, depois desse nível de consciência, é começar a traçar uma agendinha de prioridades. Né? Então, assim, eu posso fazer essas demandas aqui, eu posso fazer um trabalho, eu posso ter 2 vínculos de trabalho, beleza, então eu consigo fazer isso sem me sobrecarregar. Eu posso, aos finais de semana, fazer 2 passeios, eu posso estar de noite assistindo uma série. Então, assim, ela vai começar a traçar uma outra proposta de qualidade de vida para ela. Não é uma proposta em que ela tem que cumprir vários compromissos, em que ela precisa dar satisfação a esta sociedade, ao núcleo que ela convive. Não pode ser assim. A gente precisa dar uma oportunidade para a gente. Né? A gente precisa se permitir olhar um pouco para a gente, para que as coisas realmente fluam da melhor forma. E aí sim eu vou ter um contexto mais adequado para viver. E o diálogo também é importante em família, né? Super Vamos importante. dividir tarefas, não é? Quando a gente fala em tarefas, anteriormente isso não era tão bem visto. E aí hoje a gente vê homens que vai para a cozinha, homens que cozinham junto com a mulher, que lavam a louça, que colocam o filho para dormir. Olha, segunda, quarta e sexta eu pego os filhos na escola, por exemplo, e você vai levar. Então, hoje a gente já percebe que esse cenário tem melhorado bastante, né? A gente vê que os companheiras estão mais agregados nessa divisão de tarefas. E não há mal nenhum, viu? Não. Companheiros e companheiras, vocês precisam dividir o trabalho até porque ajuda na criação dos filhos, não é? Sim. Porque você tira... Né, apresenta para os filhos um sistema menos machista. Né, menos misógino, em que a mulher tem obrigação de fazer as tarefas domésticas, de estar bela o tempo todo, de ser guerreiro o tempo todo. Então, assim, eu acho que a gente consegue trabalhar isso começando em casa, não é? Casa. E esses filhos, quando eles começam a perceber todo esse contexto, né, da divisão de tarefas, dessa comunhão entre esse casal, eles com certeza são modelos, né? Esses pais, esses companheiros são modelos para aqueles filhos, para que eles possam, né, repercutir essa boa modelagem, né,
adiante. Então, nós somos modelo o tempo inteiro. Então, se aquela mulher, ela tem filhos, ela tem alguém próximo, e que ela emite esse padrão de comportamento, que eu falo até desorganizado, no sentido de cumprir muitas atividades ao mesmo tempo, de estar em 10 lugares ao mesmo tempo, que eu sempre digo que é impossível, mas que, infelizmente, essa sobrecarga social tem vindo muito para cima das mulheres, em especial, que é o nosso assunto hoje, elas precisam ter realmente essa listinha de prioridade. Estafa é uma coisa muito complicada, né? Você chegar num nível que você está tão cansada que sequer consegue se levantar da cama, ou então você pode até ficar... Você abre caminho para uma depressão. Sim. Que pode lá na frente se transformar em algo pior. É muito importante você falar isso, até porque a gente está no mês, né, de conscientização ao suicídio, mas que a gente também alerta muito para depressão. E hoje a gente tem um índice altíssimo, né, isso a nível nacional, mundial, de mulheres portadoras de depressão. E a gente chama muita atenção para isso. E, inclusive, uma das causas da depressão é essa demanda de atividades exacerbada, é essa mulher querer ser a mulher super poderosa e quando acaba que vê que não consegue cumprir todas essas atividades impostas a ela, ela começa a se sentir fracassada, impotente. Esse sentimento inicial, ele pode dar, sim, abertura a um quadro de depressão. E aí realmente se torna um agravo muito grande na vida daquela mulher. Então tudo a gente precisa ter limites e ter uma observação mais ajustada para a gente mesmo. Né? Entender que esse papel de ser empoderada é um papel que tem que ser mais leve, que não pode ser mais com aquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa condição e abrir muito o olhar para eu posso fazer, eu sou uma pessoa prática, eu tenho muitas atividades, mas eu preciso olhar que eu tenho esse limite. E a depressão, ela realmente é uma doença que ela acomete muitas mulheres e esse ponto que você falou, a gente trabalha muito. Geralmente, quando elas chegam, no consultório, elas chegam com essa demanda. Eu estou muito cansada, eu estou muito sobrecarregada, eu não aguento mais, eu faço muitas coisas e eu não consigo mais. E aí tem uma questão também que eu acho que é importante a gente falar, porque a depressão às vezes ela é disfarçada. Tem tem mulheres que em nome dessa necessidade de estar pronta o tempo todo, disfarça uma depressão. Sim. E aí alguém comete, infelizmente, chega ao ponto de um suicídio, ninguém entende por quê. Porque ela estava sempre rindo, porque ela estava se arrumando. Sim. A escuta e a observação do outro, a empatia. É muito importante também, quando né, a gente fala sobre observação e sobre ser empático, eu sempre digo, a dor do outro, ela precisa incomodar sim a gente, né? Às vezes você vê alguém sorrindo, vê você maquiado, alegre, feliz, só que com certeza aquela pessoa vai te dar um sinal. Se você convive com aquela pessoa, não precisa ser o dia todo, mas se você tem uma convivência, você com certeza vai observar em pequenos gestos que aquela pessoa não vai estar bem, né? Por mais que tenha um sorriso, por mais que esteja ali brincando ou trabalhando, ela com certeza vai te sinalizar em algum momento que ela não vai estar bem. E aí cabe nós ali que estamos ao lado de pessoas de ter um olhar empático. O que é esse olhar empático? Não sou eu pegar aquela dor do outro, vestir aquela vida que não é minha, não é isso. Mas sou eu observar mais, olhar verdadeiramente para aquela pessoa. Se eu percebo que, oi fulaninha, você não está bem hoje? Não é isso, não preciso falar isso, mas eu com certeza vou entender que aquela pessoa não vai estar bem e me colocar à disposição para ajudá-la. Porque um oi, um abraço, um tudo bem, você não tem noção o quanto faz bem, do bem que faz, e abre até uma possibilidade para que aquela mulher chegue ou aquele indivíduo chegue e disse, nossa, tem alguém que me olhou, tem alguém que me viu ali com a minha dor, eu vou buscar essa ajuda. E é um efeito positivo imediato, não é? Sem dúvida. Às vezes você precisa de alguém que te dê esse carinho, te dê um pouquinho de atenção. Às vezes não precisa falar nada, mas tem algum sinal que é fácil de perceber, né? Que o outro não está bem? Porque a gente, assim, tem uma vida muito corrida, Sim. não é? Geral, eu estou falando de modo geral, homens, mulheres, todos nós estamos Sim. dentro desse sistema que corre muito, que é muito demandado. Mas
tem sinais assim que são muito claros de que o outro está precisando da ajuda? Né? Sim, a pessoa fica com uma apatia, é uma pessoa que deixa de conversar, uma pessoa que quando vai conversar contigo, ele já não olha mais, né, no olho a olho, é uma pessoa que, se você costumava falar por telefone, já não atende mais ligação. Então, assim, é muito relevante, porque cada pessoa tem uma estrutura, mas com certeza esses olhares que a gente tem de rotina, eles fazem a diferença para que a gente perceba que aquela pessoa, que aquele indivíduo que trabalha comigo, que mora comigo, está apresentando algum sinal que não está bem. E como é que está essa rede de apoio às mulheres? Existem muitas, você falou que você tem um consultório, tem bastante atendimento, Sim. muita gente te procura, Sim. mas de modo geral, a sociedade ela tem acesso a esses canais existem canais para que as mulheres, por exemplo, não têm condições hoje de fazer uma terapia, que ainda não é acessível para todo mundo. Não. Existem canais, doutora? A senhora conhece alguns? Sim. A rede do Estado tem muitos, né? A Prefeitura também tem os CAPs, que a gente fala, tá? O CAPs tem, tem policlínicas que também fazem esse atendimento, que também são vinculadas à rede do Estado, e as clínicas e escolas das universidades daqui do Estado também dão essa rede de apoio. É um valor mais acessível, porém existe também locais, como eu te falei, do Estado, que eles não cobram. E aí está ali o tempo todo disponível para o acesso às pessoas. Justamente. A informação também é importante, não é? E esse acesso hoje está bem mais disponível. Né? Existem ambulatórios para psicologia, existem muitos aqui. E isso é interessante. Né? E a gente sempre faz esse canal, quando a gente tem um grupo, a gente propaga, onde tem atendimento gratuito da psicologia, do psiquiatra. A gente tem um grupo a nível, né, do estado em que a gente vai repostando e vai colocando esses locais para que o público tenha realmente essa abertura de buscar esse apoio que é tão importante hoje. E sempre foi, mas hoje a gente está vendo o peso do quanto é importante, né, você ter esse suporte do profissional da psicologia, da saúde mental. Muita gente que diz que depois da pandemia ficou muito mais, né, intenso, assim, mas eu acredito que sempre teve esse problema. Eu acho que a pandemia, né, trouxe, deu mais visibilidade a esse tema. A pandemia, ela veio, né, com essa configuração do estar só, né, do isolamento social. Então, o isolamento social, o que ele representou naquele momento? Era você ficar com você mesmo, era você ter a obrigação de se aturar, de se conhecer, de se permitir. Ruim, não é? E não é ruim, porque você precisa disso. Quer dizer que eu posso gostar de você, eu posso sair com você. E por que eu não posso gostar de mim, não posso me permitir ler um livro, ficar sozinha, aí tomar um café sozinha? Não há mal nisso, eu preciso do meu momento. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Porém, na pandemia, né, a gente precisou fazer essa redescoberta. E aí, você sabe que quando a gente se permite encontrar com a gente mesmo, às vezes é um pouco crítico, né? É um pouco crítico para quem não tinha essa habilidade ao longo do tempo. Mas eu tenho certeza que quando você passa a entender o quanto é importante estar com você, a fazer essa autoanálise, a se permitir a pensar na tua rotina, a fazer estratégias de possibilidades positivas, você vê o quanto isso é importante. E além do autocuidado, né, dessa percepção do olhar para si, né, a gente também pode fazer atividade física, melhorar a alimentação. Com certeza, tem muitas evitar coisas. Um pouquinho as telas. Com certeza. E eu sempre falo assim, aí chega por exemplo, uma paciente fala, ai doutora, eu fui, ajeitei meu cabelo, fiz uma make, fiz isso, fiz meus autocuidados e tudo. Eu disse assim, e o autocuidado principal? Tu fez ontem, que eu te pedi? Fala assim, qual é esse autocuidado? Esse autocuidado é olhar para você, né? É cuidar aqui, ó, do seu self-care. Aí ela, o que é isso, doutor? O que é o self-care? É você cuidar da sua condição humana, é você se permitir estar com você, é cuidar de você, dos seus sentimentos, do seu pensamento, saber se está tudo organizado. Porque às vezes a gente é uma caixinha que fica ali meio que bagunçadinha em alguns momentos, né? É estresse, é a lida, e é o que a gente está falando, as sobrecargas que a gente tem recebido, né, do ambiente em que a gente vive. Então a gente precisa de fato hoje ter esse momento. De fato mesmo, a gente reprime essas angústias e em algum momento elas rompem, né,
rompem esse bloqueio que a gente tem, né? Que a gente se provoca, a gente bloqueia as emoções e essa estafa, em algum momento ela rompe e te traz uma série de prejuízos. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Vamos olhar a tua taça de água ali, olhe para lá. Essa taça é como se fosse o teu organismo, certo? Tá aqui o teu organismo. Essa água que está aí dentro é todos os teus conteúdos. É o que você vive, suas vivências positivas, suas vivências negativas, o que você gosta, o que você não gosta. Tá aí, você está aguardando, está fazendo seus acúmulos. Esse copo aqui, ele tem um limite aqui, não tem? Tem limite. Quando você enche esse copo, o que acontece? O que acontece? Derrama, gente. Derrama. Uma hora seu corpo não aguenta. Então, justamente. E quando essa água derrama, ela transborda, a gente não sabe como ela está transbordando. Da mesma forma é o nosso organismo. Quando a gente faz acúmulos e quando a gente se sobrecarrega, em algum momento o nosso limite, ele vai transbordar e aí o nosso organismo ele vai somatizar e vai colocar, externar de uma forma que a gente não está esperando. E aí é que a gente precisa ficar de olho no autocuidado. Como é que faz para conhecer mais do seu trabalho? Vamos lá. Eu atendo na clínica afetiva, certo? Na clínica Dom também. E é isso. Obrigada pela sua presença. Nada. Eu espero que as mulheres que estão acompanhando o programa, que elas tenham aprendido um pouco mais. Vamos nos valorizar, nos autoconhecer, cuidar melhor de si, reduzir um pouquinho essa carga, não é? Que a gente precisa de um tempo, meditar, fazer uma atividade física. Precisa se permitir ficar um pouco mais com a gente. Tá, obrigada pela sua participação. E Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises do programa em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.